paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Homem, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos aprender sobre as nações nas profecias de Ezequiel. Se você não assistiu a segunda parte dessa aula, eu te convido a pausar esse vídeo, a voltar e assistir, para você não ficar perdido sem contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card do link dessa aula para você assistir. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas, ok? Visita também as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assuntos diferenciados. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link oficial do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. As nações nas profecias de Ezequiel. A primeira parte da aula nós vimos sobre Deus e as nações, a segunda parte sobre Israel e as nações, e agora nós vamos ver as nações nas profecias de Ezequiel. Vamos prestar atenção aqui no slide. Todas as nações que serão apresentadas aqui teve seu pecado e como consequência o seu castigo. Vamos prestar atenção. Dos capítulos 25 ao 32, inicia-se uma nova seção no livro de Ezequiel. E esta seção se refere ao julgamento das nações ao redor de Judá. A mensagem geral de Deus é que, embora ele tivesse um foco primeiro e apropriado nos pecados do seu povo, ele não se esqueceu e não negligenciou o julgamento das nações pagãs ao redor de Judá e Jerusalém. Em Ezequiel capítulo 24, o profeta anunciou um dia próximo em que aquele que escapasse de Jerusalém conquistada viria à Babilônia para contar as tristes notícias de que o cerco iniciado foi concluído e a cidade destruída. O cumprimento dessa promessa está registrado em Ezequiel 33. Nesse meio tempo, Ezequiel profetizou a respeito das nações ao redor de Israel. O que as nações não perceberam foi que a destruição de Jerusalém não foi apenas uma punição dos judeus, foi também um aviso para os gentios. O princípio de 1 Pedro, capítulo 4, lá nos versos 17 e 18, ele é pertinente em toda esta seção. Se Deus julgou o seu próprio povo com justiça, ele deve julgar as nações por seus pecados também. Embora os profetas do Antigo Testamento dirigissem suas mensagens principalmente ao seu próprio povo, ou pelo menos uma parte da comunidade da Aliança de Deus, era característico deles examinar outras nações do mundo a fim de demonstrar a soberania do Senhor sobre os pagãos, bem como sobre Israel. Este é o padrão em Isaías, em Jeremias e também em Amós. O princípio operante em Mateus capítulo 25 é visto como aplicável aqui também. As nações são julgadas com base no tratamento dado a meus irmãos. Vamos observar algumas dessas nações, sua história, o pecado cometido e as consequências desses atos de forma bem resumida. Bom, a primeira nação são os Amonitas, ou os filhos de Amon, como são conhecidos. História e pecado. Era um povo nômade que era adepto às guerras e violência. Os Amonitas foram um povo que habitava a região da Palestina. Pouco se sabe sobre a origem e os costumes desse povo. De acordo com um relato bíblico, lá em Gênesis capítulo 19, tanto Ben-Ami, Amon, quanto Moabe nasceram de uma relação incestuosa entre Ló e suas duas filhas no resultado da destruição de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia refere-se aos Amonitas e aos Moabitas como os filhos de Ló. Na época das civilizações vigentes, antes de Jesus Cristo, o incesto era uma prática comum e não criminosa como é hoje em nossos dias. Os Amonitas formavam um grupo com muita ambição e orgulho e buscava sempre mais poder.
Por causa disso, deram início a um processo de rivalidade ao dizerem que os israelitas tinham tomado suas terras. Em parceria com os moabitas e filisteus, os amonitas causaram muito sofrimento às pessoas, pois utilizavam atos cruéis de violência para conquistar terras que achavam que eram suas por direito. Durante séculos, havia se aproveitado das fraquezas de Israel, aliando-se com os inimigos conquistadores. Nos dias de Ezequiel, atingiram o limite ao zombarem cruelmente quando o templo foi saqueado e os judeus levados ao exílio. Os amonitas batiam palmas e batiam pés de alegria com a queda de Jerusalém. Qual foi o castigo como consequência de seus atos? Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouça a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregar vocês como propriedade para o povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão o seu leite. Farei de Rabá num cercado para camelos e Amon um lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão, estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A segunda nação é Moabe. Vamos ver a história e o pecado. Os moabitas foi um povo nômade também, que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, com os quais tiveram vários conflitos. Segundo a Bíblia, em Gênesis 19, deu-se origem ao povo moabita através de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois de ser tirado de Sodoma pelos anjos, Ló não achou mais lugar para viver nas cidades, especialmente em Zoar, e foi-se para as montanhas e habitou em uma caverna. Sua filha mais velha, em uma conversa com a sua irmã mais nova, disse que o pai, Ló, já era um homem velho e não havia nenhum outro filho homem para dar continuidade na linhagem do pai, coisa que o povo da época levava muito a sério. Elas embebedaram o pai e as conceberam cada uma um filho do seu próprio pai. A mais velha gerou Moabe, patriarca do povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, patriarca do povo Amon, os amonitas. Já nos dias de Moisés, havia uma inimizade entre Moabe e Israel. Balaque, rei de Moabe, alugou Balaão para amaldiçoar Israel, o que o Senhor não permitiu porque contra Israel não vale encantamento. Apesar da profecia de Balaão de que Israel teria um grande rei e poderoso governante, os moabitas desprezaram esse reino e o Deus de Israel. E diziam, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Qual foi o castigo como consequência de seus atos? Assim diz o soberano Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam a nação de Judá se tornou como todas as outras as nações, por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriat-Taim, que são a glória dessa terra. Darei a Moabe junto com os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A terceira nação é Edom.
História e pecado. Edom é o nome que foi dado a Esaú, o primogênito de Isaque e neto de Abraão, que vendeu seu direito de primogenitura a seu irmão gêmeo Jacó por um prato de lentilha, cuja cor vermelha deu origem ao seu nome. Em Gênesis 25, observamos que esses irmãos gêmeos lutaram no ventre que o mais velho Esaú serviria o mais jovem. Duas nações estão em seu ventre, e dois povos dentro de ti serão divididos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Em Números capítulo 20, os israelitas pediram permissão para passar por Edom durante sua jornada de 40 anos do deserto, e este pedido foi recusado. Deus ordenou que os israelitas não desprezassem ou odiassem os edomitas por causa de sua ligação familiar. Durante o tempo de Nabucodonosor, Jerusalém foi atacada e destruída. O Salmo 137 menciona que os edomitas estavam envolvidos no saque da cidade e comemoraram muito por isso, e essa ação foi condenada. Devido ao seu ódio contra os judeus, muitos profetas foram usados por Deus para profetizar o julgamento divino contra Edom. Qual foi o castigo como consequência dos seus atos? Vamos conferir Jeremias 49, versículo 7 a 22. Você pode conferir também Joel, capítulo 3. Você pode conferir também no livro de Amós, capítulo 9. Você pode conferir também em Obadias, capítulo 10. E Ezequiel, capítulo 23, no verso 13 a 14, onde está escrito: Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei deles homens e animais, e torná-lo-ei deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A quarta nação é a Filistia. Vamos ver a história e o pecado. Sua origem ainda hoje é motivo de controvérsias. A polêmica até mesmo sobre o fato de que se tratava de um único povo ou uma confederação de povos que migraram do mar Egeu para o leste do mar Mediterrâneo no século XIII a.C. Depois de serem repelidos pelos egípcios, eles se estabeleceram, possivelmente com a permissão do Egito, na planície costeira da Palestina, atual Tel Aviv, ao sul, até Gaza. Ali construíram cidade Pentápolis, ou seja, uma confederação dos filisteus. Foram 5 cidades: Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Ecrom, e era conhecida como Filistia, ou Terra dos Filisteus. Quase sempre estiveram em guerra com seus inimigos hebreus. Pesquisas atuais revelam que possuíam um elevado grau de sofisticação na produção de artefatos de metal e de outros materiais deste povo. Graças ao seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, quase sempre quando os filisteus iam à guerra contra os hebreus, seus exércitos eram vitoriosos. Seu pecado é semelhante ao pecado de Adão. Os filisteus eram um antigo inimigo de Israel, e existia um antigo ódio entre eles. E quando os babilônios invadiram a cidade, eles colocaram em Judá tanta miséria quanto puderam. Qual foi o castigo como consequência dos seus atos? Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e eliminarei os queretitas e farei perecer do resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A quinta nação é Tiro. Vamos ver a história e pecado desse povo. Esta foi a grande e antiga cidade dos fenícios na costa mediterrânea ao norte de Israel, no atual Líbano. Tiro e sua cidade irmã Sidom, cerca de 20 milhas ou 32 quilômetros ao norte de Tiro, eram portos marítimos importantes para toda a região.
O comércio de todo o mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Como um centro comercial, Tiro, para o mundo de sua época, era o que Veneza era na Idade Média e Londres hoje. Era forte no mar, o comércio de transporte do mundo estava em suas mãos. Nos dias de Ezequiel, ela era uma cidade orgulhosa e populosa. Elas venderam os judeus como escravo para os gregos e os edomitas. Foi reconhecida como orgulhosa e autossuficiente por Isaías, bem como Ezequiel. Ficou feliz com a queda de Jerusalém porque era bom para o seu negócio. Cego de ganância, Tiro não tinha sentido os valores espirituais, apenas valores materiais e econômicos. Se destruir a cidade, o templo e as pessoas de Deus fosse bom para os negócios, isso deixaria Tiro feliz. E essa venalidade insensível motivou as palavras de julgamento de Ezequiel. Qual foi o castigo como consequência dos seus atos? No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrado a porta dos povos, abriu-se para mim e eu me tornarei rico, agora ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de rede, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A sexta e última nação é o Egito. Em Ezequiel capítulo 29, começa uma série de profecias de 4 capítulos contra o Egito. Isso foi necessário porque, embora o Egito tenha mantido Israel em escravidão por 400 anos, Israel também teve um impulso de olhar para o Egito em tempos de crise anteriores aos anos de escravidão desde os primeiros dias de Abraão em Canaã. Isaías advertiu o povo de Deus dizendo: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda. Mesmo nos dias de Jeremias e Ezequiel, eles ainda buscavam a ajuda do Egito em vez de confiar em Deus em seu plano. O Egito foi uma civilização orgulhosa, confiante de que era completamente autossuficiente com a sua oferta constante de comida e água. Foi uma grande potência no Oriente Médio e ocasionalmente cruel, subjugando muitas nações menores. O Egito há muito é inimigo do povo de Israel, tanto como o lugar de sua longa escravidão, quanto como uma tentação constante, tanto espiritual quanto politicamente. Ezequiel deveria se voltar contra Faraó, rei do Egito, porque o Deus disse: eis que estou contra ti. Meu rio é meu, eu mesmo fiz. Esta era a orgulhosa ostentação do Egito e de seu Faraó. Eles acreditavam que o grande rio Nilo pertencia a eles e foi criado por eles. O Nilo era, em todos os sentidos, o segredo da riqueza e do poder daquela terra e daquele povo. Aqui, Faraó é representado não como adorando o rio, mas afirmando possuí-lo e tê-lo criado. Eles se recusaram a reconhecer e honrar Deus de Israel como criador e proprietário de tudo. Os egípcios tinham a reputação de fazer promessas e não cumprir. Ezequiel vai profetizar contra Faraó, poderoso e arrogante, considerado divino por seu povo, acabaria por ser substituído por governantes estrangeiros. Qual foi o castigo como consequência dos seus atos? No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme que te deita no meio dos teus rios e que diz: o rio é meu e eu fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem a tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios,
juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para Israel. Tomando eles pela mão, tu rachaste e lhe rasgaste o ombro. Encostando-se eles a ti, tu quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti o homem e o animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. E assim aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para concluir, é notável que Ezequiel, em suas predições, não tenha mencionado o julgamento da Babilônia, que foi um instrumento da ira de Deus sobre Israel. E neste particular, compare as profecias estendidas em Isaías, Jeremias e em outros lugares. No mundo antigo, todas as nações tinham deuses diferentes. As pessoas muitas vezes pensavam que seus deuses eram poderosos em suas próprias nações. Realmente, seus deuses não tinham poder. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele criou o céu e a terra. Então, ele é o juiz de todas as nações. Embora os profetas tenham se concentrado principalmente em Israel e Judá, todos eles estavam bem cientes de que Deus era o Senhor de todo mundo. Mas não há nação fora do alcance do seu julgamento. E o que ele condena e pune em seu próprio povo, ele condena e pune também em outras nações. Outros povos, outras culturas precisam ouvir da graça de Deus. Deus se preocupa com todos os povos. Todos prestarão contas a Deus. Todos precisam ouvir o Evangelho e muitos entrar no reino de Deus. Estamos preocupados com isso? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus te abençoe e que abundantemente. Glória a Deus! Terminamos aqui mais uma lição. Deus é o juiz de toda a terra. Na parte 1 nós vemos aí Deus e as nações. Na parte 2, Israel e as nações. Na parte 3, as nações nas profecias de Ezequiel. Espero que essa lição tenha abençoado muito a sua vida. Amém? Te agradeço por ter permanecido até o final desse vídeo, ter assistido essa aula. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a se deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais aqui ao lado. Lá eu posto assuntos diferenciados. E se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link oficial do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. É um curso muito interessante que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Até a próxima lição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.